Oi, gente, meu nome é Letícia, faço parte da Liga de Segurança do Paciente, né? E hoje a gente vai tratar de um artigo que é o envolvimento do paciente na segurança do cuidado hospitalar, na percepção dos profissionais de saúde. No cenário hospitalar, a exposição de pacientes a diversos riscos agenciais acontece com uma frequência exacerbada, né? E pensando nisso, a AMS criou o programa Pacientes para a Segurança dos Pacientes, que tem a intenção de estimular o envolvimento do paciente, da família e da comunidade, né? Em todos os níveis de saúde, por meio do empoderamento, do engajamento deles dentro do sistema de saúde. Entretanto, apesar dessa criação, desse programa, a gente vê que até hoje, frequentemente, a participação dos pacientes e dos familiares e cuidadores acontece muito mais por proatividade deles mesmos do que por estímulo dos profissionais. Então, o objetivo desse estudo é analisar a prática e a importância atribuída ao envolvimento do paciente na segurança do cuidado durante a internação hospitalar, só que na percepção dos profissionais de saúde, tá certo? Bom, nos resultados de discussões, né, os relatos mostraram a importância da corresponsabilização do cuidado entre os pacientes e familiares e profissionais. Isso em que ponto? No ponto de que os profissionais de saúde são aqueles que vão ensinar aos pacientes, aos seus cuidadores, aos seus acompanhantes, o que é o certo e o que é o errado, como que eles vão fazer para interferir, para impedir um possível erro, por exemplo, entendeu? Também, empoderar o paciente, né, para que ele possa participar do seu cuidado, para que ele consiga tomar decisões e participar ativamente das atitudes que se podem ter dentro das escolhas de saúde, do seu próprio plano terapêutico. Isso só é possível com a interação profissional-paciente. É necessário que você, como profissional, desenvolva uma confiança com o seu paciente. O seu paciente precisa confiar em você como profissional para que ele entenda e escute o que você está falando. Faça o que você está pedindo. É necessário essa relação, realmente. É uma relação entre você e o seu paciente, né? E o cuidado que você está prestando a ele. Também foram apontados alguns desafios para que essa participação aconteça, sendo eles a estrutura física, mas não só a estrutura física, como também a estrutura cultural deste hospital. É preciso que a gestão ela desenvolva essas ações, apoie essa ação dentro do ambiente assistencial, porque se eles não apoiam, é muito difícil você iniciar esse tipo de atitude, porque você faz, o seu colega não vai fazer, o outro colega também não vai fazer, então você fica preso naquela realidade em que você é o único que está tentando fazer aquilo. Então é necessário que exista uma cultura que propicie esse tipo de atitude dentro de um hospital, dentro de qualquer âmbito da saúde, mas aqui, no nosso sentido aqui do estudo é o hospitalar, né? O letramento em saúde também foi um dos desafios apontados, que é o fato de que muitos pacientes não entendem o que a gente está falando dentro da área da saúde, mas isso é algo que nós, como profissionais, temos que nos policiar, temos que falar de uma forma que os pacientes consigam entender. Porque se a gente está falando ali, usando termos e termos que só a gente está entendendo, isso não está sendo repassado de verdade. A gente não está ensinando, porque para que exista essa troca de informações, é preciso que a outra parte entenda o que a gente está falando, tá bom? Escassez de recurso e escassez de recursos humanos é algo que pesa muito no dia a dia. Pois o seguinte, esses dois tópicos, eles pesam exatamente no ponto da sobrecarga. Quando falta recursos dentro de um hospital, quando falta profissionais, por exemplo, em um plantão, você sente o peso. O profissional não quer parar 5 minutos do seu dia ali com cada paciente para ensinar alguma coisa para ele. Às vezes você sequer tem esse tempo. Então, quando se falta profissional, quando se falta maneiras de cuidar daquele paciente, isso causa uma sobrecarga que prejudica essa possibilidade de você tentar conversar com o seu paciente, tá? E temos a qualificação profissional também como um ponto. Como eu falei, é preciso que a gestão de um hospital esteja a favor desse tipo de atitude, porque eles precisam qualificar os seus profissionais para que eles consigam ensinar da maneira correta.
Muitos profissionais não sabem que isso é para ser feito, como que isso deve ser feito. Então, a qualificação profissional se torna também um desafio para que os pacientes, de fato, passem a ser ouvidos dentro da segurança do paciente, né? Como conclusão, a gente chega que as práticas que facilitam o envolvimento do paciente no cuidado se relacionaram à interação entre o paciente e o profissional, a capacidade do paciente para se envolver, que é o empoderamento, e o uso de ferramentas para o gerenciamento do cuidado. Além disso, alguns desafios que foram relacionados à capacitação do profissional de saúde, adequação de recursos humanos e materiais e letramento em saúde. Então é isso, gente. Basicamente, o que esse artigo apresentou para a gente é que, de fato, existe uma grande dificuldade para a realização, de fato, da participação dos pacientes no seu cuidado. Isso porque, muitas vezes, o hospital, por si só, não ajuda, a falta de recursos não ajuda, a qualificação não ajuda, a gente não aprende isso dentro da sala de aula, por exemplo, quando está se formando, e é preciso que haja uma grande mudança na cultura do nosso sistema de saúde para que isso seja feito de maneira efetiva. Esse aqui é o artigo que a gente está falando, tá certo? E muito obrigada pela atenção.